Olá pessoal, bom dia para vocês. Já tomaram um café? Estou aqui tomando meu café sem açúcar, como vocês sabem, porque afinal de contas ninguém é de ferro, só o homem de ferro. Brincadeira sem graça essa. Vamos para uma aulinha de história sobre a Revolução Russa, tá? Você vai falar assim, mas que essa bandeira aí do comunismo, essa bandeira da União Soviética, né? É justamente isso. A Revolução Russa de 1917, ela fez com que a Rússia se transformasse na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso essa bandeira, tá bom? Por isso a bandeira fazendo alusão aí ao país que surgiu com a Revolução de 1917. E você percebe também que esse ano, 1917, é o ano que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Aí você vai me perguntar o seguinte: a Revolução Russa aconteceu então durante a Primeira Guerra Mundial? Sim, resposta correta. A Revolução Russa aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e você vai se lembrar, se você estudou a Primeira Guerra Mundial com vontade, com motivação, você vai se lembrar que por causa dessa revolução a Rússia saiu da guerra e depois entrou os Estados Unidos no mesmo ano, 1917, tá bom? Então nós vamos entender o que aconteceu ali. Uma revolução inspirada em princípios marxistas, né? Lembra do Marx, aquele que pensou sobre o socialismo científico e sobre o fim do capitalismo. Então é uma revolução socialista, tá? Liderada ali por grupos revolucionários que se inspiravam no socialismo, principalmente os bolcheviques. Então vamos à Revolução Russa, senhoras e senhores, e na aula de hoje nós faremos a primeira parte da Revolução Russa, porque é longo, tem várias coisas para a gente falar aqui na aula. Então, a aula de hoje é a primeira fase, assim como eu estou trabalhando na aula que eu estou mandando para vocês, no Classroom, e na próxima aula a segunda parte com o finalzinho da Revolução Russa, tá bom? Então vamos à aula de hoje. Quando a gente estuda um processo revolucionário, a primeira coisa que a gente faz é estudar justamente o que, senhoras e senhores? Nós temos que entender as causas, tá? Então vamos tentar entender como que era a Rússia antes da Revolução. Bom, ali nós temos um mapa, olha o tamanhozinho da Rússia, né? A Rússia ainda hoje é o maior país do mundo e naquela época era um império, tá? Por que um império? Porque era governado por uma dinastia, por um imperador, o czar Nicolau II. O imperador da Rússia era chamado de czar, daí a palavra czar tem origem naquela palavra romana, César, imperador, tá bom? E esse império gigantesco contava aí aproximadamente com 128 milhões de habitantes, que naquela época era uma população bem expressiva, e metade dessa população, basicamente aí 45 a 50%, era da etnia eslava. O restante da população se dividia em várias etnias, então apesar da etnia eslava ser predominante na Rússia na época da Revolução, na Rússia que a gente chama de Rússia czarista ou Rússia imperial, existiam outros grupos, né, étnicos que formavam ali a Rússia. Então a gente pode falar que a Rússia era um império multiétnico com uma predominância da etnia eslava, tá bom? Bom, tinha mais 100 grupos diferentes ali, né? Apareceu mais 100 grupos étnicos diferentes, mas predominava a etnia eslava, tá bom? Bom, como que a Rússia era governada? Era um sistema autocrático. Aí você fala assim, mas o que é o sistema autocrático? Autocrático é um sistema absolutista, onde não existe democracia. Era uma monarquia que não era constitucional, porque existem monarquias hoje que são constitucionais, que não são absolutistas. A Inglaterra hoje, ela não é uma monarquia absolutista, ela é constitucional. Mas na Rússia, o czar, ele tinha o poder centralizado em suas mãos, tá? E ele tinha o apoio principalmente da nobreza rural. A Rússia era um país basicamente onde a maior parte da população naquela altura morava no campo e não nas cidades. Não tinha muita indústria, daí o czar Nicolau II ele vai tentar fazer um processo de industrialização, mas a Rússia não tinha muita indústria não. Era um país, se você fosse comparar, a Rússia, apesar de ser gigantesco, um império e tal, era muito atrasado economicamente se você for comparar, por exemplo, com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, que naquela altura já estavam na segunda revolução industrial, com a Áustria, né? Com outros países aí que ocupavam a Europa. Lembrando que a Rússia tem uma parte na Europa
e a outra parte, a maior parte, está na Ásia. Até hoje é assim, tá? Então era um regime absolutista. É aquele antigo regime. Se você gosta de história, você vai se lembrar. O antigo regime se baseia numa monarquia absolutista, com o apoio da igreja. Só que aí no caso da Rússia, a igreja russa não era a igreja católica romana, né? Era um catolicismo, mas era o catolicismo ortodoxo, tá? Que tinha surgido lá com o cisma do Oriente, no século XI depois de Cristo, quando a igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa se dividiram lá. Então a igreja católica da Rússia era outra, que existe até aqui em Campo Grande, um templo da igreja católica ortodoxa. Se você não sabe, depois pesquisa, muito interessante. E a sociedade como que era? Eu disse para vocês, 80%, a sociedade era agrícola, sendo que 80% era de camponeses, tá bom? A produção não era suficiente para alimentar todo mundo, então tinha fome, tinha pobreza. 90% dos camponeses não sabiam ler e não sabiam escrever, ou seja, a Rússia não estava bem economicamente, não estava bem socialmente e era uma monarquia absolutista. Então, assim, tem motivos aqui para que uma parte importante da população estar insatisfeita com o nosso querido czar Nicolau II, foi o último czar da Rússia, tá? Você pode fazer em vários aspectos, é importante que você faça a comparação da Revolução Russa com a Revolução Francesa. O czar Nicolau II seria ali a figura do Luís XVI, né? E os problemas que a Rússia enfrentava naquela época eram muito parecidos com os problemas que a França enfrentava na mesma época da Revolução Francesa, tá? Mas a Revolução Francesa foi no final do século XVIII e a Revolução Russa foi no início do século XX, mas tem muitas coisas parecidas, tá? É muito comum que apareça questões relacionando as duas revoluções, questões de Enem, questões de vestibular e questões que eu irei fazer para vocês também, tá bom? Bom, esse aqui é o nosso queridíssimo czar Nicolau II, todo elegante, todo garboso aí nesta imagem, tá? O último czar da Rússia. O que aconteceu com Nicolau II durante a Revolução? Gente, eu dei uma dica, é parecido com a Revolução Francesa, mas não vou ficar dando spoiler também, né? Vamos chegar lá que vocês vão entender bem. Bom, o que ele fez de mais importante durante o seu governo? Olha, ele fez muitas coisas. Ele tentou iniciar um processo ali de industrialização. A Rússia, ela contava ali com centros urbanos que começavam a se expandir, né? Começava a crescer, cidades como São Petersburgo, cidades como Moscou. E o que vai acontecer? Vai surgir uma industrialização aí muito impulsionada pelo Estado e por investimentos estrangeiros. Nessas indústrias da Rússia, que surgem ali na Rússia do Nicolau II, o trabalho era bem desgastante. As condições de trabalho eram ruins, bastante ruins. Então, mesmo com esse início da modernização da Rússia, as condições de trabalho nas cidades não eram muito melhores que as condições de trabalho no campo. Tá? Você vê ali, ó, os operários, o operariado, eles conviviam com salários miseráveis e trabalhavam 12 horas por dia. E você aí reclamando que tem uma aulinha de história na sua casa, né? Você está aí no ar-condicionado e uma aulinha de história que vai durar aí mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos no máximo. Olha que legal. Não pode reclamar não, galerinha. Vamos para frente. Bom, o que aconteceu? Por causa disso, quando surgiu durante o governo dele o Partido Operário Social Democrata Russo. Aí você fala assim, mas esse partido político aí, ele era para apoiar o Nicolau II? Não, esse partido era um partido de oposição ao Nicolau II. Mas o Nicolau II deixou? Não, ele não deixou. Esse partido ele surgiu na clandestinidade, eles se reuniam de forma clandestina, escondidos, e ele perseguiu os líderes desse partido e muitos tiveram que fugir da Rússia naquela época. Por exemplo, o Trotsky e o Vladimir Lenin, eles tiveram que fugir da Rússia, tá? Esse partido de operários, ele surgiu inspirando-se no marxismo. O marxismo que tinha a ideia de derrubar a aristocracia, derrubar a elite, derrubar o capitalismo, instituir ali um país socialista e depois um comunismo, né? No estágio final do socialismo científico. Tá bom? Então a economia russa ela vai começar a entrar numa situação muito ruim porque a Rússia vai entrar numa guerra. Mas é a Primeira Guerra Mundial?
Bom, primeiro foi uma guerra da Rússia em 1905. A Rússia entrou numa guerra contra o Japão por causa da Manchúria, de uma região na Ásia. E a Rússia, adivinha, esse país gigantesco, ele perdeu para o Japão a guerra russo-japonesa, tá? E isso foi terrível para o czar Nicolau II. Além de perder o território, perdeu o prestígio com a população. Logo em seguida, essa Rússia, que já estava falida pela guerra contra o Japão, vai entrar só na Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, e aí a situação vai piorar ainda mais. Então tudo isso, essa situação grave que a Rússia já enfrentava, vai ser agravada por dois conflitos que o czar Nicolau II não vai saber controlar muito bem, tá? E isso vai vai custar a sua coroa, nada mais, nada menos do que a sua coroa, tá bom? Bom, esse aí é o símbolo do Partido Operário Social Democrata Russo, que surgiu para fazer oposição ao czar Nicolau II. A gente vai falar um pouquinho sobre esse partido, porque desse partido surgiram os grupos revolucionários que lideraram a Revolução Russa, os bolcheviques e os mencheviques, tá? Bom, ele foi fundado em 1898 para fazer oposição ao Nicolau II. Era um programa marxista na sua filosofia, então seria, se fosse hoje, seria um partido de esquerda que a gente fala, né? Ele foi violentamente perseguido pela polícia do czar, ou seja, o czar não permitiu o funcionamento, e os membros mais conhecidos aí, que foi o Lenin, o Vladimir Lenin e o Trotsky, tiveram que fugir da Rússia no primeiro momento. Aí você vai falar assim, ué, mas se eles fugiram da Rússia, como que eles fizeram a revolução? Depois eles vão voltar e vão comandar os bolcheviques na segunda fase da revolução, chamada Revolução de Outubro de 1917. Mas, por enquanto, eles tiveram que fugir, tá bom? Os mencheviques eram uma parte do partido, ficou estranho, né? Era uma parte desse grupo político, que eles eram minoria, eles eram um pouquinho mais moderados, não tão radicais. Eles diziam que o socialismo tinha que acontecer mais passando pelo capitalismo primeiro, tá? Primeiro a Rússia tinha que enriquecer para depois fazer a divisão. Então mencheviques significa minoria. A maioria eram os bolcheviques. Eles eram mais radicais, defendiam uma revolução socialista de forma imediata, tá? E derrubando aí o sistema governado pelo czar Nicolau II. O Lenin e o Trotsky, eles eram da maioria dos bolcheviques, tá? E esse partido vai surgir, e esse partido vai ser o calcanhar de Aquiles aí do czar Nicolau II. Mesmo com a perseguição, ele não vai conseguir acabar com essas forças políticas, tá? Bom, em 1904 e 1905, a Rússia vai entrar numa guerra contra o Japão. Desastre para a Rússia. O Japão já tinha passado ali pela era Meiji, né, pela Revolução Meiji, já estava industrializado, já estava muito mais desenvolvido, apesar de ser um país muito menor, era muito mais moderno e venceu a Rússia nesse conflito, tá? Bom, a disputa pela Manchúria, pela uma região ali na Ásia, já falei para vocês, a Rússia foi derrotada, a insatisfação do povo, porque aí eles tiveram que pagar mais impostos para sustentar a guerra, e mesmo assim aconteceu que não rolou, né? A Rússia não venceu na guerra. Teve uma famosa passagem que marinheiros se revoltaram contra o governo da Rússia num navio da Rússia, num navio de guerra, no encouraçado Potemkin, né, que isso prova que o czar Nicolau II estava perdendo o controle contra também das forças armadas, né, de alguma forma, e surgem os primeiros sovietes. Aí você vai falar assim, ué, mas quem é os sovietes? Bom, lembra que surgiu a União Soviética? Os sovietes, a Rússia era muito grande, então os sovietes eram comitês de trabalhadores locais que começaram a ignorar nas suas regiões, nas suas cidades, nas suas vilas, começaram a ignorar o governo do czar Nicolau II e começaram a fazer a autogestão das suas vilas, tá? Então, durante a Revolução Russa, esses sovietes eles vão se unir ali aos bolcheviques e vão fazer a revolução. Por isso, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? E nós temos ali o Domingo Sangrento em 1905. Aí você vai falar assim, ué, mas o que aconteceu? Bom, é bem simples de entender e ao mesmo tempo é triste, porque na verdade, pessoal, como a população da Rússia estava numa situação muito miserável, um grupo, né, de trabalhadores ali, eles foram em direção ao Palácio de Inverno do Nicolau II, em São Petersburgo, e eles foram fazer uma manifestação pedindo para que o imperador
melhorasse a condição de vida deles. Eles não tinham comida, não tinham trabalho, então eles estavam bem miseráveis mesmo. E a guarda imperial, que vocês estão percebendo aí na imagem, essa guarda imperial recebeu os manifestantes de uma forma muito violenta, que depois acabaram reagindo também com violência. O resultado disso é que centenas de pessoas foram massacradas pela guarda do imperador Nicolau II. Tá? Por mais que ele não tivesse, aparentemente ele não estava no local, no seu palácio de inverno, por mais que ele não tivesse ali, eram os seus soldados, né, que estavam massacrando a população. Por que isso é importante? Bom, primeiro, aqui a gente fala que teve uma ruptura, porque até então a população da Rússia respeitava muito o czar Nicolau II. A partir do momento que os seus soldados agem com tanta violência contra os manifestantes, vai ter meio que um divórcio do povo com o seu imperador. Eles vão perder o respeito, tá? Eles vão criar ódio contra o Nicolau II, e a gente fala que é uma pré-revolução já é o início da revolução. Ah, mas não mudou nada. Bom, aparentemente não mudou nada. Não mudou a estrutura política, como o Domingo Sangrento, não mudou a estrutura social, mas mudou talvez o que o povo sentia pelo imperador, né? Antes sentia respeito e agora sente ódio, tá? Então realmente o Nicolau II vai se tornar, digamos assim, persona non grata, né? Então, o Domingo Sangrento é muito importante. E, como eu disse ali no slide, né, foi um massacre de manifestantes que inicialmente estavam de forma pacífica, que marchavam para entregar uma petição, né, ao Nicolau II, e que foram recebidos com violência. E depois, claro, teve a violência recíproca, mas como os soldados estavam mais armados, o massacre foi principalmente dos manifestantes. Isso foi em 1905, ali no contexto da guerra da Rússia com o Japão, tá? Então, o início de tudo é justamente essa guerra contra o Japão e a situação que a Rússia se encontrava anteriormente. Um país absolutista, essencialmente rural, que começava a se modernizar e que as cidades começavam a ter indústrias, mas essas indústrias elas tinham um regime de trabalho muito, digamos assim, opressivo, e que começa a surgir oposição, principalmente o partido mais ligado à esquerda ali, né? O Partido Social Democrata dos trabalhadores, dos operários russos, né, que vai surgir ali os bolcheviques e os mencheviques, que querem o fim do governo do czar Nicolau II, tá? Bom, o que o czar vai fazer? O que o Nicolau vai fazer? A gente já está meio íntimo dele, vamos chamar ele de Nick. O que Nick vai fazer? O que Nicolau II vai fazer? Ele vai criar a Duma. Ah, por que ele cria a Duma? Primeiro você tem que saber o que é a Duma. A Duma era um parlamento. Ele cria um parlamento para dizer para a população que ele não era tão absolutista assim. Ele faz lá uma eleição, na verdade ele faz algumas eleições, né, para que se crie a Duma. Então a Duma na Rússia nada mais é do que um parlamento, onde outras pessoas vão fazer um outro poder, no qual Nicolau II teria teoricamente que consultar e ouvir mais a vontade de outras camadas sociais representadas ali na Duma. Para que ele faz isso? Porque ele era bonzinho? Não necessariamente. Ele faz isso para tentar amenizar a situação, tá? A situação da Rússia, que ia de mal a pior, tá? Bom, então ele cria ali a Duma, uma espécie de parlamento que o czar deveria consultar. Acho que aqui vocês entenderam. Bom, na prática não mudou muita coisa. Por quê? Porque o Nicolau II, ele não era obrigado a atender o que a Duma, o que os parlamentares falavam. Ele podia consultar se ele quisesse. Então, na verdade, era um parlamentarismo meio fake, meio falso, assim, né? Para inglês ver. Porque quem governava de fato continuava sendo o czar Nicolau II. Inclusive, ele, quando ele não gostava dos políticos, né, dos parlamentares que haviam sido eleitos, ele mandava dissolver a Duma, acabar com a Duma e eleger uma nova Duma, até que ele pudesse gostar. O czar ele poderia ignorar a Duma, tá? Ele dissolveu a Duma diversas vezes, como eu disse para vocês, quando ele não gostava, ele mandava os caras embora. E aqui nós temos uma foto de como funcionaria esse órgão consultivo, essa Duma, tá? Então a Duma que poderia ali melhorar a situação, não melhorou. Aí você vai falar assim, mas isso aí não teve na Revolução Francesa. Seria mais ou menos a Assembleia dos Estados Gerais, se você lembra da Revolução Francesa, quando o Luís XVI convocou lá em 1789 a Assembleia dos Estados Gerais para que
a França pudesse consultar os membros dos 3 estados para ver se melhorava a situação da França naquele contexto histórico. Basicamente não aconteceu nada ali na França, não melhorou, não mudou nada, e aqui na Rússia também não vai mudar muita coisa, tá? Vai ser algo que, na verdade, vai servir mais como um balão de ensaio para o czar dizer que ele não era absolutista, o que de fato ele era, tá bom? Vamos continuar aqui então. Nossa aula vai até a Rússia na Primeira Guerra Mundial hoje, tá? Bom, gente, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que algo que piorava um pouco a imagem do czar Nicolau II é porque ele tinha uma espécie de um consultor particular, que era o Rasputin, e esse cara, ele na verdade era uma espécie de um bruxo, tá? De um místico. O czar Nicolau II, ele tinha filhas e tinha um filho, o Alexei, que seria ali o seu herdeiro do trono. E esse menino ele era hemofílico e os médicos eles não davam uma solução para esse problema de hemofilia do Alexei, que é aquele problema que quando o sujeito sangra, ele se machuca, sangra e tem problema de cicatrização. Né? Então, assim, com um machucado simples, no caso do Alexei, que era nada mais, nada menos do que o herdeiro do Nicolau II, poderia matar o menino. Então, ele acabou se desesperando, o czar, e acabou recorrendo a meios não tão ortodoxos. E aí que entra a história do Rasputin, que inicialmente seria para cuidar do Alexei, né, fazendo ali as suas poções, as suas magias, mas depois acabou virando uma espécie de um consultor político também do czar Nicolau II. E isso fez com que ele ficasse muito mal visto, o czar, porque o que ficava circulando pelas ruas das cidades, no campo, né, é que agora nós temos um imperador que não consegue ganhar uma guerra contra o Japão e que recebe ajuda, recebe instruções, né, conselhos de uma espécie de um bruxo, de um místico. Então isso também não ajuda muito no caso aí do czar Nicolau II. O que acontece? Em 1914 estoura lá a Primeira Guerra Mundial, quando o arquiduque da Áustria, né, o Francisco Ferdinando, estava visitando a região dos Balcãs, ele acaba sendo morto na Sérvia, né? E ele acaba impulsionando ali o estopim da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia estava no lado da Tríplice Entente. Tinha como aliada a França e a Inglaterra. Então a Rússia entra numa guerra, logo depois de sair de outra, há pouco tempo, contra o Japão. Só que agora ele vai lutar contra a Alemanha. A Alemanha, que era uma superpotência da época, então você já observa o desastre que vai ser para a Rússia, tá? A Rússia, ela não estava preparada para a guerra, tá? Ela não tinha armamento, ela não tinha suprimentos. Os soldados russos muitas vezes iam para o fronte de batalha sem os seus rifles, sem as suas armas, e lá eles esperavam outro soldado morrer para pegar. Eles não tinham comida. A situação geral da população também piorou bastante. A Rússia começou a ter várias derrotas para a Alemanha, que era um exército muito mais moderno, menor assim do ponto de vista de soldados, mas muito mais moderno, e àquela altura já importava que o exército fosse mais moderno do que mais numeroso. Então a Rússia começou a ter várias derrotas atrás de derrotas, o que piorou muito a imagem do imperador. Então o exército russo ele perdeu a importância, a confiança no czar, depois de uma série de derrotas, e a guerra tornou-se absurdamente impopular para o nosso queridíssimo czar Nicolau II. Àquela altura, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter saído da guerra e olhado mais para o povo, mas ele não fez. A guerra era uma questão de honra ali, ele queria vencer a Alemanha e ele esgotou literalmente toda a economia da Rússia neste conflito absurdamente violento, né? Então toda a Rússia sofreu com a guerra e isso vai desencadear a revolução em si, tá? Em 1917 ele é deposto aquele grupo minoritário, pelos mencheviques, que chegam ao poder na Revolução de Fevereiro. E em 1917 os mencheviques são depostos pela maioria, que são os bolcheviques, que chegam ao poder em 1917 na Revolução de Outubro. Também a primeira revolução dos mencheviques é conhecida como Revolução Branca e a segunda revolução é conhecida como Revolução Vermelha. Ah, mas é só isso? Não, a gente vai falar mais dessas duas revoluções, né,
de 1917 e principalmente da Revolução de Outubro dos bolcheviques na próxima aula. A aula de hoje foi para vocês entenderem por que a Revolução Russa começou, qual era o contexto histórico geral. Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês, caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo, estudem em casa e até a próxima aula, pessoal. Saudade de vocês, um abraço.